Faz parte. Então, pessoal do canal Língua Presa, sejam bem-vindos. A gente vai fazer mais uma conversa da série de diálogos que eu estou procurando fazer com as pessoas de caminhada da gente. E hoje a gente vai trazer aqui o Adriano, né, que é diretor da Escola Terezinha Parente, no Curió, que foi, assim, a gente trabalhou junto na paróquia de São José da Lagoa Redonda. Não é isso, Adriano? Exatamente. Um abraço aí para todos, né, que acompanham o canal. E vamos aqui para esse nosso bate-papo, né, sobre educação, religiosidade, espiritualidade, os caminhos que se encontram aí para a gente viver melhor, né? Com certeza, com certeza. E, assim, eu acho que é um grande desafio que essa pandemia trouxe, né? Trouxe para todo mundo desafio. Né? Quem era monge enclausurado não teve tanto desafio assim, né? Mas a maioria da população não é. E aí um grande desafio está aí na área que você atua profissionalmente, né? Na questão da educação. Eu, como pai de dois, um de 5 e um de 13, a gente tem sofrido bastante, né? Levou um tempo para se adaptar e eles mesmos ainda não se adaptaram, né? É uma mudança muito grande. Como é que foi aí para vocês na escola, nessa área, essa busca de se reinventar? Com certeza. Na verdade, foi todo mundo pego de surpresa e nós, há alguns anos, se fala em educação, se fala muito em tecnologia, né, em inovação tecnológica, mas o que a gente percebeu agora com essa pandemia é que essa inovação ainda não tinha chegado na escola, não estava dentro da escola, né? Tivemos muito tempo para se preparar para isso, para colocar as tecnologias dentro da escola. Isso não aconteceu. A gente está percebendo isso agora também com essa pandemia, né? E nós precisávamos, né? E tivemos que nos reinventar e avançar alguns anos em horas, não foi nem em dias, né? Ou a gente tomava providências para atingir as famílias, para atingir os nossos alunos, para chegar até os nossos alunos, porque nós ainda temos uma situação que não foi muito a nosso favor, porque nós não tínhamos um tempo, nós não sabíamos. De repente, se disse que não podia mais ir para a escola, mas também não se disse quando ia se voltar. Então, foram N situações que nós nos deparamos, né? Que precisamos nos readequar, e como você bem disse, nós tivemos que nos reinventar enquanto educadores, para a gente poder chegar ao nosso aluno, né? Poder ter a oportunidade de estar com o nosso aluno, que era o que nós tínhamos todos os dias. E eu costumo até dizer, a gente lutou muito em termos de escola, né, no ambiente escolar, contra o celular. Hoje a gente implora para o menino usar o celular dele, né? A coisa se... Não, eu acredito até, Adriano, que daqui quando começar a acalmar essa questão, eles mesmos vão deixar o celular um pouquinho de lado. Já estão, né? Já como teve uma outra funcionalidade, eles já não estão muito amigos do celular como estavam assim, não, né? Eu vejo aqui, eu tenho uma adolescente de 13 anos, uma pré-adolescente, e ela reclamando porque está sentindo falta do contato físico, né? Está dizendo assim, papai, mamãe, vamos fazer alguma coisa nós três juntos? Né? E a gente passa o dia em casa, mas ela está todo tempo assistindo aula, no curso de inglês, e se isola e volta, mas começa a ver a necessidade do contato humano, né? Interessante. E eu faço muito essa reflexão, porque tudo que a gente lutou contra, né, que a gente não quis fazer, a gente precisou fazer para atingir as famílias. Por exemplo, uma simples coisa que é você disponibilizar. Eu, como gestor, nunca fiz isso, né? Nem como professor, mas muita gente não quer dar o seu contato pessoal para ninguém. E essa pandemia você teve que dar o seu contato, que era era a única forma que o aluno poderia estar em contato com o professor, era através de grupo de WhatsApp ou outras formas que adentrava na sua intimidade, né? A gente precisou realmente abrir a nossa
intimidade, o nosso pessoal para poder chegar até as pessoas. Então, tudo aquilo que a gente foi muito contra há muito tempo, a gente precisou deixar de lado e permitir para que a gente pudesse se aproximar, né? A gente teve que usar dessas estratégias. Para você ter ideia, lá na escola é um grupo para cada série, um grupo de pais. Num dos grupos de pais são 200 pessoas que eu administro, né? Que a gente tem que... No caso da escola, ela hoje está funcionando, continuou funcionando hoje como posto de saúde, o posto funciona lá na escola, e o CRAS também está funcionando lá dentro da escola. Então, tem uma circulação de pessoas por dia grande, né? A escola não fechou. E a gente precisa administrar tudo isso, precisa ter, porque como é no ambiente escolar, a gente precisa ter todo um cuidado, né? Porque como é vírus, a gente precisa ter um controle, precisa ter toda uma administração. E aí a gente querendo ajudar os pais, dando as informações, mas a gente percebe que o que a gente menos queria utilizar, né? A gente precisou abraçar para poder ter esse mínimo contato hoje com as famílias, né? E a gente percebe, inclusive, eu acredito veementemente que a educação não será mais a mesma quando voltar, já não é mais. E quando voltarmos, para sairmos do isolamento social, a escola vai estar transformada, né? Principalmente na valorização do professor, né? Porque os pais, de alguma forma, hoje sentiram na pele o que é ser um educador de verdade, né? O tempo que se dedica, a paciência. Então, eu acho que o papel do educador ele vai ser mais valorizado, eu acredito que ele vai ser mais valorizado nesse ponto, inclusive pelos próprios alunos, né? Estão sentindo a necessidade de ter uma pessoa que tem um conhecimento que pode facilitar a aprendizagem, que esse não é pai nem mãe. Por melhor que seja, por melhor que possa estar dando assistência em casa, ele não é o professor. Ele não é aquela pessoa adequada para estar ali ensinando, né? Então a gente precisou, a gente conversa muito os professores da escola, a gente precisou de uma hora para outra sair de uma situação e todo mundo se tornar cibernético, né? Precisou usar das ferramentas tecnológicas para poder atingir aos nossos alunos. Mas uma coisa que eu prezo muito, e eu falo quase que diariamente no grupo dos alunos, e a gente faz esse trabalho lá na escola, é que o mais importante é a gente, nesse momento, mais importante de qualquer coisa, se está fazendo as atividades, se está acompanhando, se está conseguindo, é que estejam bem, principalmente psicologicamente. Principalmente no meu caso, que é uma escola localizada numa área de risco, né, na periferia, que a gente sabe o IDH gritante, né, e as necessidades. Então, assim, eu já acho muito eles terem o acesso que não são todos, né? No caso lá da escola, nós temos casos de alunos que a gente precisa xerocopiar todas as atividades e fazer essa atividade chegar ao aluno porque ele não tem celular, não tem internet, não tem como fazer. Às vezes são 4, 5 filhos dentro de casa em um aparelho celular e esse aparelho o pai e a mãe às vezes ainda usa para trabalhar, né? Então tem N situações que precisam ser pensadas e refletidas com relação a essa educação remota que nós estamos tendo, né? Eu enxergo, Adriano, duas questões muito diferentes. E aí falando da visão do pai, né? Não é do educador. Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa e essa empresa tem um escritório. Estou até mudando o escritório agora. E pude mudar agora, entregar o anterior enquanto o outro fica pronto, porque não tem ninguém no escritório, né? E se percebeu, para quem trabalha em escritório, a viabilidade do trabalho remoto, que era um tabu, tá? O home office é um tabu e foi... Eu lembro. Durante os escritórios, ninguém acredita que poderia... Tentou se adiar isso o máximo possível, né? Então, acredito que no ramo de atividade de escritório, você vai ter uma aceleração. Muito do que aconteceu na pandemia vai ficar, vai perdurar. Vai permanecer. Na atividade escolar, eu já penso o extremo oposto. Sabe?
eu acho que a questão internet, educação à distância, e aí eu deixo bem claro que é para a idade escolar, até 18 anos, né? Onde há a formação humana junto com a formação de ensino, né? De conhecimento, né? Essa formação existe também e é fundamental. Eu acho que pode vir a ser uma ferramenta pontualmente utilizada, mas não tem como substituir. A mais, mas não substitutiva, né? Para mim ficou claro, para mim ficou definitivamente claro que na educação básica, até os 18 anos, não é à toa, né, Macedo? Não há como substituir, não há. Sabe? Com certeza. Todas as escolas ainda estão se perguntando o que fazer, porque é uma mudança tão absurda, e como eu estou, a minha conclusão pessoal, é claro, e sem nenhuma especialidade, só de enchedor de linguiça, vamos dizer assim. Mas a impressão que eu tenho é que ficou claro o papel do professor, essa valorização que você falou, e que é uma atividade que tem que ser presencial. Ela necessita de contato. Essencialmente, né? Tem que ser essencialmente. Eu tive a experiência agora que ontem meu filho estava aqui fazendo atividade, né? E remota, né? Que é extremamente estranho você ver uma criança, né? De 8, 9 anos e menor ainda, que a gente sabe que tem muita escola que está utilizando educação infantil, educação infantil diante de uma situação de ter aula é complicado, não gosto nem de falar nisso, mas o meu filho fazendo atividade olhou e disse assim, tia, eu posso ir no banheiro, né? Então, para ele, aquilo ali é a sala de aula, né? Está sob a orientação, ele está em casa, e eu estava do lado e ele não me pediu, ele pediu à professora, tia, eu posso ir no banheiro? Eu fiquei assim pensando, meu Deus do céu, o que é que se passa na cabeça dessa criança? Né? Qual é o entendimento que ele tem de tudo isso, né? Mas uma coisa interessante, que aí eu acho que é onde entra a questão da espiritualidade nesse momento. Todas as vezes que alguém questiona, um aluno coloca, né, tem previsão de voltar às aulas, que eu coloco ainda estamos sem previsão, eu não gosto nem de pontuar a longo prazo, que é para não desestimulá-los do momento que eles estão vivendo, né? Então eu digo, nós estamos sem previsão. E todos, é impressionante como colocam, se Deus quiser, vamos voltar logo. Né? Então isso me chama muita atenção, essa questão da espiritualidade, né? Querer que Deus ajude que essa situação possa ser modificada, né? É a lição que a gente tomou, Adriano, de que nós somos muito pequenos, né? Nós somos muito pequenos. Não adianta dominamos nada. A gente, dentro de uma situação dessa, o que é que nós podemos fazer? Né? A gente pode cuidar do nosso universozinho limitado, porque do que é grandioso, que muitas vezes a gente acha muito poderoso, que vai fazer isso. Eu penso como tinha um professor meu, já no terceiro ano de física, que dizia assim, rapaz, quando eu vejo uma pessoa tomar um empréstimo para comprar uma carro de 30 anos, eu dou a risada, porque eu não sei se eu estou vivo nem amanhã. É verdade. Não é por aí que eu estou dizendo, mas... Já mudou a reflexão, né? A gente, às vezes, tem um encadeamento de coisas que vão acontecer que estariam sob nosso controle, do que a gente vai ser daqui a 10 anos, 20, 30, e a gente não tem controle de nada, né? A gente não tem controle de nada. Isso é uma porrada, é a humildade forçada, né? Algo que precisa ser pensado, né, Macedo, que eu trago isso muito forte, até quando eu tomo as decisões com relação às aulas, né, e, por exemplo, o que é que pode ser feito, o que é que pode ser melhorado, que os nossos alunos tiveram muitas percas, né, muitas. De um dia para o outro se tirou dele a mobilidade urbana, né, a possibilidade de sair de casa. Nós somos adultos, estamos falando aqui de crianças e adolescentes, principalmente, né? Nós nos incomodamos ou não, muitas vezes, tem gente que não está incomodada dessa situação de estar todo tempo dentro de casa. Mas quando a gente volta a olhar para falar de criança e adolescente, que foi-lhe tirado o direito de ir e vir, que foi-lhe tirado o direito de estar na escola,
São muitas percas. Além disso, muitos estão perdendo seus familiares. Com certeza. Isso precisa ser pensado, isso O que precisa é ser terrível. preocupante. Como é que está a saúde mental dos nossos alunos? Né? Como é que está a vida dos nossos alunos? Eu costumo muito dizer para os professores, eu e você, nós temos uma Netflix, nós temos uma internet a hora que a gente quer, não está veloz, a gente melhora essa velocidade, a gente tem outras opções dentro de casa, mas milhares de pessoas não têm opção nenhuma. Não tem opção nenhuma, nem sequer da TV ainda, né? Então, como é que está a convivência e a situação dessas pessoas que estão vivendo essas percas e como vão voltar, né? Eu vou até conversar essa semana, vou fazer uma live lá para os alunos com um psicólogo que fala da volta ao novo normal, porque é a volta para o normal que é novo, né? Que não vai ser novo. Vai ter as suas diferenças, né? Então a gente precisa estar preparado para isso. Está aí o isolamento sendo liberado aos poucos, né? Em determinada situação, mas vai chegar ao ponto que vai chegar na escola, que deve ser uma das últimas que vão ser liberadas, porque a realidade da escola pública é 38 alunos na sala de aula, né? 38 alunos. Aí já é uma aglomeração por si só. Então, muitas situações vão ser mudadas, né? Esses alunos vão poder vir todos de uma vez para a escola? Vai ter recreio? Né? Vai mudar muita coisa até as coisas se tornarem de novo, que não vão se tornar, né? Adriano, Normais. é Né? assim, eu vou poder abraçar, eu vou poder Exatamente. beijar, Ter o vou contato, poder né? pegar na mão, ninguém sabe, né? A gente está esperando uma vacina que nem sabe se vem na realidade, né? Exatamente, Então exatamente. Esperando algo que a gente não sabe nem se vai acontecer. é um novo, né? Um novo diferente, Exatamente, não é exatamente. a volta do novo, né? Não é a volta do normal, é uma coisa nova que a gente vai ter que aprender, né? É. Mas eu acho, Adriano, que isso é muito aquela história do você da nossa doutrina que diz que não há mal que Deus permita que não traga um bem, né? A gente vai ter que achar e vai ter que entender e vai ter que ter discernimento para enxergar esse bem e que esse bem nos conduza à nossa salvação, que é, ao final de contas, o que importa para a gente. E aí, Macedo, onde vai entrar a espiritualidade nesse momento, né? Exato. É nesse ponto que eu queria Fora chegar. do ambiente de igreja. Exato. Porque você vive dentro de uma realidade, é muito fácil, e eu vejo muito católico, desculpem as pessoas do canal, mas arrotando catolicidade, né? Arrotando que é o seguidor da doutrina, que faz isso, que faz aquilo, porque não admite isso, não admite aquilo, dentro da comunidadezinha fechada, dos grupos de oração, Do das seu quadrado, missas, do né? seu quadrado. E o grande desafio que existe é a gente ser católico fora desse quadrado, né? Esse é o grande desafio, né? Eu tenho que levar meu catolicismo para dentro do meu trabalho, para a relação com meus empregados, para a relação com meus clientes, para as minhas decisões éticas. E você vive aí dentro da escola num universo muito maior, porque o universo de escola, você tem quantos alunos no 1.200 alunos, 3 1.200 turmas. alunos, né? E com pais envolvidos, com professores envolvidos, 1.200 famílias, né, na 1.200 verdade. famílias e ainda tem os professores, os funcionários, Exatamente, uma exatamente. comunidade que se utiliza da estrutura que nem é professor, nem é família, Exatamente. e você tem um universo muito maior e numa área extremamente economicamente carente, como você falou, o IDH baixo, né? Que gera outros tipos de demanda. Não que eu diga que o IDH baixo seja, em termos de religião, melhor, porque eu não acho, É verdade. mas que tem um universo muito maior e muito mais heterogêneo. E aí, como é viver essa catolicidade dentro dessa realidade? Eu acho que Pergunta fácil, né? isso vai muito do que você traz dentro de si, né? A espiritualidade interior.
né? É isso que vai ser colocado para fora. É a sua essência, né? É a sua essência, né? E aí é isso que vai aflorar dentro desses ambientes. Seja onde você estiver, nós estamos aqui falando do ambiente escolar, que é a minha realidade, mas seja onde você estiver, no seu ambiente de trabalho, né? No seu grupo de convivência e tal. E quando eu assumi a escola em julho de 2013, né? Numa realidade gritante, né? A escola estava pedindo socorro, na verdade, e eu não assumi com nenhuma intenção de fazer extraordinariamente nada, né? Eu assumi a escola com vontade de servir, né? Com vontade e com o dever, né? Porque esse eu tenho consciência. Eu sou servidor público, então eu estou ali para servir a comunidade. Esse foi o meu pensamento. E em janeiro do ano seguinte, de 2014, a prefeitura já abre o ano letivo na escola Terezinha Parente como a melhor gestão de Fortaleza. E não foi por coisas mirabolantes. Foi porque nós tornamos o Terezinha Parente um ambiente onde o aluno queria estar. E a gente só conseguiu fazer isso, que anteriormente, a escola era conhecida como Escola da Morte, porque traz esse estigma de ser a única escola da prefeitura onde o aluno matou outro dentro do ambiente escolar. Então, tinha todo esse cenário, professor não queria trabalhar lá, índice de carência de professor, o índice era altíssimo. E isso gera outros problemas, né? Quando você não tem um profissional para trabalhar. Esse foi o cenário da escola em 2013. E aí, em janeiro, em 6 meses, a gente já estava com um outro cenário, quando a gente potencializou dentro do ambiente escolar a valorização do ser humano, né? Fazer com que pensar uma escola pública onde a rua muitas vezes é a maior concorrência e onde lá na rua tem alguém esperando esse aluno, né, para determinadas coisas. Como é que eu vou fazer desse ambiente que eu tenho hoje o ambiente que o aluno queira estar? Então a gente potencializou o ambiente escolar com projetos, né, de música, de arte, de cultura, e deu certo, né? Os índices, e atrelamos aos índices pedagógicos para os meninos participarem dos projetos. Tinha que ter nota boa, né? Tinha que estar assistindo aula. Aprovamos uma lei na Câmara da gratificação, de incentivo à lotação de quem é lotado na escola Terezinha Parente. Tem um incentivo financeiro a mais, isso resolveu o problema da carência de professores, né? E aí a gente foi resolvendo cada problema, né? Fomos lutando e resolvemos cada situação. E hoje o Terezinha Parente é uma referência de escola pública, de educação pública, mas de qualidade, que dá resultado, porque a gente, além de tudo, quem está à frente tem um olhar humanizado, né? De fazer para o outro aquilo que gostaria que fizesse para si. Para você ter ideia, uma das minhas maiores vaidades é saber que os meus filhos estudam no Terezinha Parente, né? A mais velha já estudou, já saiu, e agora meu filho do meio está estudando no Terezinha Parente. Então, eu quero para o filho do trabalhador, da comunidade, o que eu quero para o meu filho, servidor, que estou diretor daquela escola, né? Então, isso tem um diferencial muito grande, Com a certeza. comunidade dá uma resposta muito positiva a essa postura pessoal que eu tenho, né, de confiar que os meus filhos estudem na escola que eu sou gestor. Então, isso tem uma força muito grande. E aí, esse olhar que você precisa ter, olhar para o filho do outro como se fosse o seu filho, né? E uma coisa que eu sempre me perguntei, né, Macedo, por que eu estou sentado ali naquela cadeira de diretor? O que foi que me fez chegar até ali? É para me livrar de sala de aula, para eu não ser professor? É para eu poder fazer algo maior? É para ampliar a possibilidade das minhas ideias chegarem a mais gente? Se eu estou feliz como gestor daquela escola, o meu porteiro está feliz de trabalhar nesta mesma escola, a cozinheira está feliz de trabalhar nesta mesma escola, o meu professor é feliz de trabalhar nesta mesma escola. Então, foi uma preocupação que eu sempre tive, que toda a equipe, todos que fazem parte daquele ambiente, tivesse o mesmo prazer que eu tenho de trabalhar no Terezinha Parente. E isso traz, como a gente havia falado no início, é a carga de religiosidade, de espiritualidade que você tem. E eu penso muito assim,
eu cheguei onde eu cheguei, né? Me formei, sou concursado da Prefeitura de Fortaleza, sou concursado da Prefeitura Municipal de Eusébio também. E meus pais, meu pai morreu, eu tinha 14 anos, morreu de beber cachaça, né? De cirrose hepática. E eu olhando para o corpo do meu pai, eu disse, eu não quero essa vida para mim. E a única forma que eu vi, que eu percebi, que me mostraram que eu não teria o mesmo fim do meu pai ou dos meus amigos, que a maioria eram envolvidos com droga, era através da educação. Então, eu sou resultado, eu cheguei onde eu cheguei, porque a escola pública me proporcionou. E hoje eu sou gestor de uma escola pública. Então, se eu não acreditasse no que é possível pela escola pública, eu não acreditaria nem em mim. E não é uma Né? questão, né, Adriano, como a gente tinha conversado antes, não é uma questão de ter, não é uma questão de realização material, é uma questão de felicidade, é uma Felicidade questão de pessoal. realização Realização. pessoal, né? Que, Exatamente. assim, no final das contas, é o plano de Deus para nós, né? Você É a gente precisa ser ver. feliz. Exatamente. Eu acho que se eu fosse escrever, daria um livro, tantas histórias que a gente tem dentro desse ambiente escolar. Mas você precisa ver um olhar de um aluno, quando ele é indisciplinado, que a gente vai conversar, que começa a perceber, que vê os problemas sociais que impactam naquela atitude que o aluno está tendo na escola, quando a gente sabe que aquele ato de indisciplina não é por causa da escola, são coisas externas que influenciam dentro da escola. E quando a gente começa a conversar, que o aluno diz, é porque o meu pai bebe, e quando você olha para dizer, eu também tive um pai que bebeu muito, o semblante do aluno muda, ele se identifica, ele diz, alguém viveu o que eu estou vivendo. E aí você mostra o caminho que é possível você fazer diferente na realidade, algo real. Então você se aproxima às realidades, né? E isso tem um impacto muito grande na cabeça de um adolescente, quando ele percebe que alguém que não é seu pai e sua mãe, isso é muito comum, né? Que está preocupado com ele. Ele olha e diz, olha, nem o meu pai e minha mãe nunca conversaram comigo como o senhor está conversando. Nunca meu pai nem minha mãe fizeram isso. Então ele percebe que existe alguém, e aí, Macedo, é uma receita simples. O aluno vai aprender não por N situações, porque está sendo obrigado, ou porque pai e mãe estão mandando, ele está querendo aprender, porque vai entender que aquele ali é um caminho para ele modificar a realidade social dele e Tem da família até. um grande santo católico chamado São João Bosco, que é patrono da educação, mestre dos jovens, né? A igreja deu esse título para ele, pai e mestre da juventude, que ele dizia que é importante que eles saibam que são amados. É preciso que a juventude saiba que alguém os ama, porque o amor Exatamente. transforma as pessoas. Né? E não diz quem é esse alguém, né? Não diz quem é esse alguém. É o que eu digo muito para os professores. Talvez você seja, a gente escuta muito isso, né, na igreja. Talvez você seja o único evangelho que muita gente vai ler e ouvir. É a sua vida, é o seu testemunho de vida, né? E isso acontece muito no ambiente escolar. Talvez ali seja a única possibilidade que esse aluno vai ter para modificar o rumo da sua vida, né? O impacto positivo que a gente pode ter na vida das pessoas. E diferente dessa uma onda que a gente está meio que vivendo, independente de rito, independente de ambiente, independente de normas a seguir, independente de regrinhas, de posturas, é uma questão de amor mesmo, né? Uma questão Exatamente. de entender que o outro é o Cristo que você precisa amar. Né? A gente vai viver É Corpus Christi. o que muita gente me pergunta. Pode falar. Pode Nesse falar. período, como é que tá? Tu sem ir para a igreja, tu sem ir para o teu grupo de oração e tudo, eu digo, para além da minha igreja estar em qualquer espaço, ela está dentro de mim. Eu sou essa igreja. Né? Então a gente tem que primeiro se preencher para depois transbordar essa espiritualidade em qualquer outro ambiente, seja a igreja, seja o grupo de oração, seja o grupo de trabalho, mas você precisa sentir-se preenchido por esse amor de Deus, né? E aí,
Não é muitas vezes, talvez às vezes seja o último local que a gente encontra esse preenchimento, seja muitas vezes as quatro paredes de uma igreja, né? A gente Perfeito. tem que entender isso. Cristo está dentro de cada um de nós, o Espírito Santo habita em nós. Então esse momento serve para que a gente fortaleça isso, né? O Espírito sem celebrações, passamos vários tempos aí, vários momentos, vários domingos aí sem ir à missa. E Cristo onde está? Tá lá dentro do sacrário, ficou lá preso. Onde Cristo está? Cristo está em cada um de nós. É isso que ele quer que a gente seja. Outro Cristo na vida das pessoas. É uma frase que eu vi ontem, né, botei até em alguns grupos que eu participo, muito refletindo já sobre o Corpus Christi, né, o dia santo que a gente vai viver quinta-feira, mais uma frase de São João Crisóstomo, que ele diz assim: se você não consegue ver Cristo no mendigo na porta da igreja, não poderá encontrá-lo no cálice. Né? Então, isso já é antigo para a gente que é de comunidade, né, Macedo? É Entre antigo, nós está e não o conhecemos, né? Perfeito. E é algo tão antigo, e é uma novidade que Jesus veio trazer, é o centro da missão dele, quando ele coloca amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e não ama seu irmão a quem vê é um mentiroso, né? Com certeza. Mas é algo que precisa ser revivido, e precisa ser falado, e precisa ser mencionado, e precisa ser dito de novo, porque é a maior tentação que um cristão e um católico podem ter, é apartar o amor de Deus do amor dos irmãos, é apartar a sua religião da sua vida. Essa é a maior tentação que, na minha visão, que um católico pode ter, porque ele diz que acredita em Deus, né, mas aparta esse Deus do irmão. Ele diz que é da religião, mas tira a religião da vida. É uma tentação muito grande para quem se diz católico, para quem se diz cristão. Né? É limitar esse cristianismo dentro do meu egoísmo, dentro da minha experiência pessoal e íntima com Deus, sem ter a experiência pessoal íntima com meu irmão, né? Eu tenho uma situação que eu vivi na escola que, por isso que, como eu digo, a espiritualidade, a religiosidade, ela vai para além de qualquer situação. Eu tive um caso de uma mãe que eu nunca me esqueci, que ela chegou lá na escola dizendo que o traficante, né, o menino estava faltando muito à escola e eu mandei chamar para saber o que era que estava acontecendo e ela disse, olha, deixa eu falar aqui a verdade para o senhor. O traficante deu 24 horas para o meu filho desaparecer. E eu estou aqui sem saber o que faço porque ele não quer sair lá de casa. E o que eu estou achando é que além de virem matar ele, vão matar todo mundo na minha casa. E o único local que me veio, preste bem atenção, o único local que me veio ao coração e à mente que eu poderia resolver o meu problema foi vir aqui na escola. Aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, ela tem a delegacia aqui bem pertinho do lado. Tem um CAPS aqui dentro, tem tanto canto Me que essa mulher achou poderia... aqui, né? Me achou aqui. E aí aí eu comecei a acionar conselho tutelar, na mesma hora, chamei o conselho tutelar, eu tenho muitos amigos, graças a Deus, o conselheiro veio na mesma hora. Quando a mulher falou a situação, ele disse, meu amigo, não tem perigo no mundo de eu ir na casa desse menino. Se eu sabendo que estão querendo matar ele. Eu digo, rapaz, se você não vai, eu vou ter que ir, porque eu não vou deixar a mãe ir só. Isso a mãe já tinha tentado convencer, não conseguiu. Levei o conselheiro tutelar lá, o cara entrou, a gente ficou lá fora, isso dentro do Curió, numa residência dentro do Curió. Foi lá e desceu e disse assim, Adriano, ele não vem não. Eu digo, pô, rapaz, quem vai agora resolver sou eu. Fui lá e os alunos têm muito respeito, graças a Deus, né? E eu disse, rapaz, e aí, o que é que tu vai fazer? Ah, eu não quero saber de nada não. Eu digo, pô, vamos fazer o seguinte, eu tô com um carro aqui fora. Eu te boto dentro do carro, a gente sobe lá no viaduto da Ipió, que lá de cima tu pula, cara. Que aí tá resolvido o teu problema e o nosso. Porque se chegarem aqui agora, não vão só te matar, não. Vão me matar, vão matar tua mãe. É isso que tu quer, que a tua mãe morra.
Eu sei que eu acho que foi inspiração do Espírito Santo que ele desceu, entrou num carro, eu consegui uma internação para ele no mesmo dia, né? E a gente conseguiu resolver o problema que não tinha nada a ver com o diretor da escola, mas tinha a ver com o Adriano que leva o Cristo, que acredita que Cristo pode fazer pelas pessoas e que a gente pode ajudar as pessoas. E hoje é uma outra história, né? A mãe já contou várias vezes esse testemunho lá, que o menino hoje é um trabalhador, mas porque teve uma intervenção na hora que tinha, uma intervenção positiva na hora que precisou. Não lavou Então a as gente mãos precisa ainda. estar atento com esses gritos de Cristo dentro dos nossos ambientes, né? Cristo que grita por nós. É verdade. Meu E deixar o irmão, medo de lado, deixar muita situação, porque senão ninguém consegue fazer nada. essa conversa aqui tem pano para manga, viu? A gente vai ter que marcar outra Sei. conversa, porque Se a gente passa você, se muito tempo. você deixar, eu vou passar 3 horas aqui contando, viu? Conversando. Você vai ficar me devendo uma formação para o pessoal de Vamos sim. catequese, tá? Os catequistas da paróquia, aí para quem estiver na internet, que a gente está publicando tudo aí com o objetivo também de evangelizar, mas é um grande exemplo. É muito bom escutar bons exemplos e para estimular, Multiplicar, né? né? Para a gente saber que a gente tem essa responsabilidade e que é possível, né? E que não estamos sós. Eu tenho certeza que a gente vai fazer outra conversa só para você falar das agonias que você passou, que devem ter sido muitas, né? As angústias e tudo, Muitas, muitas mesmo. porque Ameaças de morte. não tem caminho fácil para quem escolhe seguir Cristo. Não Exatamente. existe esse caminho fácil. Exatamente. Então, a Mas gente... nada é em vão. E assim, ontem, como você sabe, foi meu aniversário e nada paga você receber um vídeo de um ex-aluno agradecendo a intervenção que você fez na vida dele, que hoje está dentro de uma faculdade, hoje tá com a outra realidade, porque simplesmente, aí às vezes ele diz, até os puxão de orelha que o senhor deu serviu para ser quem eu sou hoje. Né? Então é como você diz, nada é fácil. Nada é fácil, mas a gente precisa fazer. Quem tem Jesus, quem acredita que Jesus vive no outro, está no outro, a gente precisa agir. Meu irmão, muito obrigado pela conversa. Como eu digo aqui, a gente vai ficar devendo outras Vamos e vai sim, ficar devendo formação presencial ou pela internet. A gente mora vamos aqui sim. numa área próxima aqui dentro da paróquia de São João Paulo Com II. certeza, me coloca à disposição aí da Não, paróquia, né? é bom que eu não Padre preciso, Daniel. é bom que eu não Tá preciso nem gravado, cobrar, tá né? gravado, tá gravado. Ô, meu irmão, Mas foi uma muito conversa muito obrigado. prazerosa, viu, Macedo? Macedo. Uma tarde assim muito prazerosa mesmo a gente reviver esses momentos, né? Com certeza, e vamos ter Muito feliz mais, pelo convite. gravados ou não, nós vamos ter mais. Vamos sim. Um Obrigado aí grande pelo abraço, meu convite, viu? irmão. Um abraço, tudo de bom. Valeu, tchau.